Eu acho o crescimento das mulheres em cargo de liderança no jornalismo muito importante, mas ainda muito incipiente, digamos assim, né? A gente está ainda trilhando. Bom, quando eu comecei realmente garotinha, engatinhando, né? Eu era uma menina, estava na universidade ainda e entrei na InterTV como estagiária, né? Naquele momento, eu estava aprendendo o que era jornalismo, que era notícia, que eu nem sabia, né? Sentei numa redação para fazer uma nota de um acidente de um carro, de um veículo na estrada e eu não sabia o que colocar naquela nota. Pessoas, né? O jornalismo ele tem um poder muito grande de ajudar as pessoas, papel de transformação social, de lutar pelas pessoas que por muitas vezes não têm voz. O que me motivou a ser jornalista? Desde os 8 anos eu sempre gostava de assistir telejornal. Eu era fã da Fátima Bernardes. Então eu falei assim, um dia eu quero chegar para apresentar um jornal. Eu tive a grande sorte de ter no início da minha carreira grandes mulheres, grandes exemplos de mulheres em cargos de chefia. Então... Por mais que exista um estigma de que o símbolo do jornalismo brasileiro seja um homem de meia idade, os perfis predominantes nas redações brasileiras são de mulheres. Conforme dados que foram compilados do estudo Perfil do Jornalista Brasileiro de 2021, realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, as mulheres representam 57,8% do jornalismo no Brasil. Segundo o artigo publicado pela Abrage em maio de 2021, foram registrados ao menos 15 casos de mulheres jornalistas que sofreram ataques entre agressões físicas e falas de desprestígios realizados nas redes sociais. Eu sempre, assim, o que me motivou a ser jornalista é a curiosidade. Eu sempre fui muito movida pela curiosidade, sempre gostei muito de escrever. Então, assim, o meu sonho era trabalhar em jornal impresso, né? Então, assim, na faculdade eu já fiz o estágio em jornal impresso, né? Dentro do projeto lá do Comunicar da PUC. Só que a vida foi me levando para a televisão, né? Eu acabei conseguindo um estágio na Alerj, na assessoria. Logo depois eu fui para a Record, né? Eu tinha uns amigos que trabalhavam lá e acabei, né, conseguindo o estágio. E aí eu fui crescendo lá dentro, fui tomando gosto. E assim eu posso dizer que começou a minha carreira jornalística. Então, jornalismo, eu sempre gostei do jornalismo pela sua capacidade de se comunicar com diferentes classes sociais, com diferentes pessoas. E eu ouvi uma coisa que me tocou muito e me deu um propósito na profissão, que foi a capacidade de ajudar a todas as pessoas. O jornalismo ele tem um poder muito grande de ajudar as pessoas, papel de transformação social, de lutar pelas pessoas que por muitas vezes não têm voz. Então, por que da Bruna ser jornalista? Eu acho que resume bem nessa frase, é lutar, dar voz a quem não tem voz. O que me motivou a ser jornalista? Desde os 8 anos eu sempre gostava de assistir telejornal. Eu era fã da Fátima Bernardes. Então eu falei assim, um dia eu quero chegar para apresentar um jornal, apresentar alguma coisa em TV. TV era o meu sonho. Então desde os 8 anos eu pegava o microfonezinho, já entrevistava as pessoas da família e tudo. Gostava muito de ouvir histórias. Então eu sempre gostava de ouvir novas histórias, então aquilo me encantava. Adorava escrever poemas, adorava escrever redação, então já gostava muito de escrever e gostava muito de aparecer. Realmente gostar de aparecer na TV, de realmente treinar ali como se eu fosse apresentadora. Então desde os 8 anos eu sempre quis ser jornalista. O meu pai era jornalista, então ele era narrador esportivo. Então eu ficava ali ouvindo, narrando gols e tudo. Eu falei, um dia eu quero também, trabalhei um pouquinho narrando gols. Então narrei fraldinha, pré-mirim, mirim. Então eram crianças de 6 a 16 anos. Então eu assistia os campeonatos e no dia seguinte eu ia pra TV para poder narrar os gols. Não era em tempo real, não cheguei a gravar ao vivo, mas era bem interessante a gente fazer ali, entrevistar as crianças. Aí elas, eu franguei, era aquele negócio, a criança chorando. Eu digo que da minha carreira foi a parte mais difícil de realmente você ter que entrevistar uma criança que tinha acabado de perder um campeonato. Mas ali era bem interessante ver esse dia a dia deles. Os pais queriam comprar todos os DVDs, queriam ter aqueles DVDs para guardar das crianças ali. Então, desde os 8 anos, eu sempre sonhei em ser jornalista. Eu comecei trabalhando no Jornal Popular do Rio, que é o Jornal O Dia.
na época na editoria de polícia. Então, uma mulher numa editoria de polícia, eu tinha 18, 19 anos. Você já fica assim, opa, como é que uma menina dentro de um ambiente policial? E eu tinha, a minha chefe de reportagem era uma mulher, a subeditora mulher, a redatora mulher, a editora mulher e a diretora de redação era mulher. Então, assim, eu já tinha ali referências de mulheres muito competentes, muito fazedoras, muito vitoriosas dentro da profissão delas como espelho. Então aquilo para mim foi muito importante, né, de saber que aquilo era possível. Mas é claro que era um ambiente muito difícil, porque o ambiente policial já é um ambiente muito masculino, ainda hoje é. Então trabalhar com jornalismo policial já foi de cara um desafio para mim. Então a gente brincava que a gente tinha ali a gente estava sempre, ou a gente ia para uma delegacia, ou a gente entrava em algum confronto em comunidade, ou a gente ia para o IML, infelizmente, cobrindo polícia no Rio de Janeiro. Então eram ambientes muito pesados, muito duros e que eu acho que me ajudaram a moldar também tirar esse preconceito de que não é possível para uma mulher circular em qualquer ambiente que ela quiser. Então a gente pode circular onde a gente quiser. Então ali para mim já foi com 18 anos, já foi um debut, né? Já foi uma boa estreia. Bom, quando eu comecei realmente garotinha, engatinhando, né? Eu era uma menina, estava na universidade ainda e entrei na InterTV como estagiária, né? Naquele momento, eu estava aprendendo o que era jornalismo, que era notícia, que eu nem sabia, né? Sentei numa redação para fazer uma nota de um acidente de um carro, de um veículo na estrada e eu não sabia o que colocar naquela nota, né? Então, eu estava meio que me entendendo como jornalista mesmo, né? O que significa trazer a notícia para as pessoas, e o que é notícia, né? E esse caminho, ele foi, na realidade, muito cuidado por mulheres. Quando eu cheguei, quem me contratou era uma mulher, era a Renata Luzardo, hoje ela é editora do Mais Você. E eu passei por uma sequência de mulheres na minha chefia também, na minha condução. O que foi muito bom, porque assim, me trouxe uma proximidade, uma identificação, né? Porque mulheres entendem o dia a dia de outras mulheres, né? Com mais facilidade, né? Como é difícil um homem entender a cabeça de uma mulher, né? E dentro do jornalismo a gente já tem muitos desafios para driblar, né? A gente tem a notícia em si, né? Que é difícil você ter uma apuração correta, uma apuração isenta, trazer assuntos que sejam realmente de relevância para as pessoas, né? Você ter um noticiário que vai fazer um diferencial na vida de uma comunidade, de uma cidade, de uma região. E todos os processos são muito difíceis, né, no caminho da TV, né? Não é só notícia que você tem que cuidar, você tem que cuidar da imagem, você tem que trazer entrevistados, você tem que proporcionar a logística disso estar acontecendo. Então, assim, é uma série de cuidados, né, de exigências para a gente conseguir colocar um jornal no ar. E quando a gente tem um caminho, né, de mulheres mesmo, não pela questão de competência profissional, né? As mulheres são tão competentes quanto os homens têm a sua habilidade natural ali por serem homens e mulheres por serem mulheres também, mas acho que isso agrega pra gente uma confiança de caminho, de futuro, né? Quando a gente entra numa emissora, a gente já vê mulheres na chefia, a gente vê que a gente pode chegar também nesse caminho, né? E que as pessoas, elas vão te ouvir, elas vão te respeitar, a equipe vai seguir, né, a tua direção. Não por ser mulher, mas pela capacidade que você já mostrou, né? E pelos caminhos que já foram abertos antes da gente chegar, né? Montei uma revista de bairro há 27 anos atrás, que se chama Utilitar, que no Recreio dos Bandeirantes. E eu visitava os clientes para apresentar um espaço diferenciado para os clientes, comércio da região, poder divulgar os seus negócios. E eu tinha uma cara de menina, por incrível que pareça, há muitos anos atrás eu tinha uma cara de menina. Eu era muito novinha e ainda era mulher.
né? E esse cargo, né, de jornalista, de editora e de representante comercial também, era muito exercido por homens. Então era um desafio. Muitas vezes as pessoas esperavam uma pessoa que nem era eu. Nossa, mas mas você é tão nova. Nossa, eu achei que era um homem, o editor da Utilitar. Então, assim, primeiro o desafio era de eu me sentir segura, era comigo mesmo, de eu me sentir segura e me posicionar mesmo como editora, como a CEO, como a gerente, como a jornalista, enfim, eu tinha que ter esse posicionamento. E existia um preconceito, óbvio, muito grande por eu ser muito nova e por eu ser mulher, estar empreendendo no mercado muito masculino, de muitos homens. Mas eu fui com o meu jeitinho, acho que com minha simpatia, com o meu profissionalismo, sempre com humildade, buscando tirar o melhor de cada um e aprender também com todo mundo. Eu acho que eu consegui conquistar esse espaço e me posicionar como mulher, empresária, empreendedora, jornalista, editora de uma revista de bairro e hoje como consultora e mentora de negócios. Eu acho que assim, a gente avançou muito nessa questão das mulheres na liderança, né? E principalmente nessa questão do empoderamento feminino. Mas eu ainda acho que a gente tem que avançar muito nessa área, né? Porque é isso, a maioria das organizações colocam homens, ainda é um meio muito machista, né? Só você ver, a maioria das pessoas que têm diploma universitário são mulheres, né? Eu digo em todas as áreas. Mas na nossa área, então, tem uma predominância feminina muito grande. Mas geralmente assim, a mulher vai ser repórter, mulher vai ser apresentadora, mulher vai ser produtora. Nos cargos de liderança tem que ter um homem, né? A gente está vendo uma mudança nesse paradigma, obviamente, né? Se você for pegar, sei lá, uns anos para trás, isso era muito mais, né? Essa questão da liderança masculina, do homem dominar, né, esses postos mais altos nas organizações. Mas eu ainda acho que a gente tem muito chão para percorrer. Eu acho que ainda tem muito avanço, né, para se fazer. Mas eu acho que a gente está num caminho, sim. Eu não digo de empoderamento feminino, eu não sou uma feminista, eu não gosto muito dessas expressões. Mas eu acho que assim, tem que ser igual, entendeu? Em termos profissionais, mulher e homem não tem diferença. Né, em termos intelectuais, em termos profissionais, não existe diferença. Então, assim, não tem que existir uma diferença no mercado de trabalho. Por ela ser mulher, ela não pode assumir certo cargo, né? Ou não, esse cargo tem que ser um homem. Isso não pode existir na nossa sociedade. Eu tive um privilégio muito grande, assim, de entrar numa emissora grande, mas uma emissora que dava espaço para a mulher. O meu cenário atual era uma empresa liderada por mulheres, então os cargos mais altos eram aí ocupados por mulheres. Então tinha eu tinha uma liberdade muito grande. Eu acho que o maior desafio que eu tive foi em relação mais à idade, né? Porque por muitas das vezes a gente, por ser nova, as pessoas não te tratam com tanta credibilidade, mas são desafios que a gente enfrenta ao longo da carreira, mas também faz com que a gente seja mais forte, faz com que a gente cresça mais rápido. E eu tive esse privilégio, né, de estar numa empresa com mulheres que lutaram, tinham uma grande trajetória, uma grande caminhada e entendiam bem como era difícil para a mulher, às vezes, ocupar um cargo de liderança. Então, elas davam espaço para a gente. Que a gente passa por etapas de machismo, homens que não respeitam a gente, mas quando a gente tinha uma liderança, uma chefia, que entendia assim, como era difícil para uma mulher, entendia o nosso lado, entendia o nosso papel, se tornou mais fácil, os obstáculos foram melhores superados e mais fáceis, né, de serem superados porque nós tínhamos uma chefia feminina. Eu acho que o jornalismo já rompeu muitas barreiras. Você olha numa redação, por exemplo, de um grande jornal, de um grande veículo de comunicação, normalmente você vê mais mulheres do que homens na redação. Ou de uma empresa de comunicação, uma agência ou uma assessoria de imprensa, normalmente você já vê num ambiente muitas mulheres, né? E são ambientes também que você tem muitas mulheres em cargos de chefia. De fato, existe uma pressão maior quando você é mulher e está liderando uma equipe de jornalismo, né?
às vezes parece que a tua palavra ela tem que ser embasada de muito convencimento. Coisas que na palavra de um homem, um simples vamos fazer isso, já sanaria, já resolveria a questão, né? A mulher tem que se explicar mais, a mulher tem que trazer mais argumentos. Então, assim, eu acho que para a mulher ocupar o cargo de chefia, tem fundamentos mais exigentes, sim, para ela, né? No sentido da postura, no sentido da gente defender o que a gente está querendo trazer ali para a equipe. Então, assim, é tudo mais difícil, né? É um caminho que para o homem já é muito natural, né? A própria voz do homem, né? Já traz um efeito assim para a equipe de assim, vamos seguir, né? Essa coisa mais grave e tal. E a mulher ali que, né? Às vezes com uma doçura precisa de uma decisão imediata, precisa de uma resposta de uma equipe imediata. Às vezes tem que ficar se explicando mais do que o homem poderia fazer, o que o homem faria, né? Às vezes a palavra de um homem já bastava e vamos embora, todo mundo segue o barco, né? Eu senti um pouco dessa dificuldade, assim, inicialmente, né? E aí é um caminho que vai se construindo junto com a equipe, né? A equipe vai ganhando confiança, a equipe vai vendo, né, que você está realmente ali com uma visão agregadora, que está querendo trazer todo mundo para o jogo, que tá sendo coerente, né, com as necessidades, com a demanda que você está trazendo também, né, para o grupo, que a gente quer crescer junto, né? Acho que a mentalidade é essa. E comigo, né, isso fluiu, né? Foi uma conquista. Não foi uma questão assim, já sentei na cadeira, sou chefe, estou sendo respeitada e por ser mulher também estou sendo. Não, né? Foi toda uma trajetória de convencimento através do trabalho, através das relações, através do respeito mesmo, né? Que foi trazido em toda a relação com cada integrante da minha equipe. Então, conheci a Fátima Bernardes, ela realmente é tudo isso que eu imaginava um pouco mais, super humilde, fala com todos da plateia. Então, acho que é importantíssimo isso num profissional, você realmente não perder a sua essência, você realmente dar atenção para todo mundo, você ser humilde, em primeira mão, então tem que ser humilde. Então, desde os 8 anos eu sempre quis ser jornalista, e aí eu falei assim, não, trabalhei em TV, trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, trabalhei em assessoria de imprensa no Ministério da Agricultura por 4 anos, eu coordenei uma agência de comunicação, e lá eu coordenava 10 jornalistas, só que era uma assessoria de imprensa passiva. A gente recebia já as demandas de pessoas, de jornalistas que queriam entrevistar o ministro, queriam entrevistar o coordenador de defesa agropecuária e cooperativismo. Então eu já recebia as demandas com a equipe. E agora a gente está com a KB Comunicação, que é você colocar o cliente na mídia. É muito mais difícil essa parte de assessoria de imprensa ativa, mas foi onde eu me encontrei. Olha, para mim, as principais dificuldades da profissão, né, foram... Eu acho que ser mulher é muito difícil, né? A gente tem que pontuar isso, a gente ainda está num meio muito machista. Então, assim, a mulher, para ela ganhar respeito, ela tem que fazer muito mais do que um homem. Isso aí não é uma fala machista, é uma realidade, né? Então, eu acho que, assim, isso foi uma grande dificuldade de me fazer respeitar, até por ser jovem, né? Enfim, as pessoas meio que te colocam num descrédito. Eu acho que a mudança de estado foi muito difícil também, tanto pessoal quanto profissionalmente, né? Para me ajustar na empresa. Eu peguei uma equipe, não vou dizer desajustada, mas eu peguei um desafio, né? De acertar um setor que não estava dando certo. E isso é sempre muito desgastante, né? Porque no jornalismo você conta com as outras pessoas, né? Então, assim, é sempre muito desgastante isso. Mas para mim o ponto principal, eu faço o que eu gosto, eu sou feliz, né, trabalhando com jornalismo, sou feliz trabalhando em televisão. Então, assim, por mais que eu tenha enfrentado muitos obstáculos, eu fui superando. Vou dizer que hoje está tudo bem? Não. Né? Aquela coisa, nós, como mulheres, principalmente, a gente sempre tem que provar mais do que o homem, né? A gente sempre tem que... Porque a mulher, se ela fala mais alto, ela é histérica, né? Enfim, é difícil se fazer respeitar nesse meio. Mas eu sigo, né, trilhando o meu caminho e conquistando o meu espaço. Eu acho que para a mulher, né, que é jornalista, existem várias carreiras, várias funções, né? Cada função tem a sua dificuldade, né?
Mas hoje, para a mulher jornalista, eu acho pesado, né? Quando a gente quer encarar, né, a vida de jornalista, a gente quer também, né, aquela vida de talvez dona de casa, de mãe, né, de ter um marido e tal, mas são muitas funções de uma pessoa só, né? E a mulher, ela se vê ainda muito como responsável pela casa, pelo armário estar cheio de alimentos, a geladeira está cheia, tudo abastecido, o banheiro limpo, né, a casa limpinha, cheirosa. E o homem não está preocupado com isso, né? E aí, como é que resolve essa questão? Acho que a mulher ainda acumula muitas obrigações na sociedade. E o homem em si, ele ainda não entendeu que ele também é tão responsável quanto a mulher nessa sequência toda, né? Então a mulher pega batalhas em que ela tem que desbravar, né, no campo da carreira. O campo da carreira para jornalista envolve uma pressão gigante, né, em termos de entrega no seu trabalho, em termos de aperfeiçoamento de cursos, de línguas, de tudo que está acontecendo no mundo digital, né, que agora está também pegando muito a nossa vida em todos os sentidos de mídia. E a gente tem que estar o tempo inteiro, né, aperfeiçoando, entregando no trabalho, fazendo plantão, trabalhando feriado. Não tem esses espaços na nossa vida, né, o tempo inteiro. A gente está se dedicando a uma profissão que é dia inteiro de dedicação praticamente. E sim, em casa a gente ainda não tem, né, essa visão de que o homem e a mulher são corresponsáveis por aquele funcionamento, né? Ainda está realmente muito mais no braço da mulher, né? A limpeza da casa, a manutenção dos alimentos, né? Manter o armário cheio, saber que alguma coisa está faltando a outra. Até por essa nossa capacidade de preocupação no sentido de trazer as soluções, que a gente se antecipa, né, para as soluções, porque a gente está preocupado que a gente tem coisa para resolver, né? E o homem não, o homem ainda não agregou isso. Acho, né, por essa questão, que a mulher esteja dominando as redações, né? Porque a mulher, ela tem uma capacidade de absorção de funções, né? Quando a gente aproxima para a nossa mentalidade uma preocupação, quer dizer que a gente já tem uma solução para aquela situação. Então, por isso que a mulher hoje ela é muito mais reativa e resolutiva, né? Então, ela acaba agregando mais objetos de execução e, com isso, tendo mais resultado do que o homem em si. Porque a gente já foi criada nessa função, né? A gente não era só criança, né? A gente era uma criança que virou adolescente, que lavava uma louça, que limpava um banheiro, que buscava alguma coisa lá para a nossa família em casa, que fazia uma carne moída, né? E o homem é aquela coisa bonitinha, senta aí no sofá que mamãe vai levar para você o seu refrigerante. Olha, é um desafio constante, diário, intenso. Não é fácil, a mulher ocupa muitos papéis, né? E não é só mãe, empresária, jornalista, também amiga, filha, tem que encontrar tempo para cuidar dela mesma. Então é um desafio diário, constante. E muitas pessoas me perguntam: Dani, como você dá conta de fazer tudo isso? Eu não dou conta de fazer tudo isso. Isso é uma coisa assim que é muito surreal. A gente vai priorizando, planejando e dividindo o tempo. Ontem eu estava num bate-papo com duas amigas e uma delas estava super culpada que não ia participar de uma festinha na escola do filho. Eu falei: isso acontece, vai acontecer de um momento ou no outro, você como empresária tem que abdicar de um lado e do outro. Mas eu acho que a primeira dica que eu posso dar é buscar uma rede de apoio. Quem pode ajudar? Familiares, profissionais. Se a criança está na escola, tentar ampliar o horário da escola e juntar esse horário da escola com o horário de atividades extras para que você possa se dividir e ser integralmente profissional e depois integralmente mãe. Terceira coisa, dar tempo de qualidade para os filhos. Não adianta a gente ficar muitas horas com os filhos, mas o tempo todo no celular, que hoje em dia a gente fica, né? E também preocupada com tantas coisas. Então é melhor ficar menos tempo e ser integralmente mãe do que muito tempo e não ser. Isso é a minha opinião, acho que é uma dica que eu tenho para dar. Eu sempre busquei muita rede de apoio, as minhas filhas são grandes, tem uma 24 anos, uma 17, mas ainda assim elas já praticamente adultas,
Eu ainda me divido entre profissional e mãe. Às vezes eu desmarco compromissos profissionais por causa das meninas. E infelizmente isso acontece. Porque quando a gente põe numa balança e tem que pesar, o coração dói. Então a gente precisa realmente fazer essa divisão aí. Mas resumindo, eu acho que é buscar rede de apoio e se organizar, ter um planejamento estratégico de vida, né? Não é só do negócio, é da vida também. Para dar conta de fazer um pouquinho de cada coisa. Dividir o papel de ser mãe, diretora, jornalista, amiga, né? Você ter a vida pessoal e profissional muito bem estabilizada, né? Você empinar todos esses pratinhos, né? Tentando não fazer com que nenhum caia. Não é fácil. Costumam dizer assim, toda mulher é guerreira, né? A gente está um pouquinho cansada de ser guerreira, eu vou te ser sincera, é muito exaustivo, né? É bonito de se falar sobre essa luta feminina, mas ela é muito exaustiva, ela é muito cansativa. E às vezes você se sente muito culpada também, né? Porque essa culpa é estrutural. Colocam essa culpa em você de que você tem que estar sempre cuidando da sua família com perfeição, né? A mãe é essa figura etérea, sagrada, que não pode errar nunca. E ao mesmo tempo no seu trabalho você ter que correr muito mais rápido e alcançar muito mais longe objetivos e resultados que muitas vezes os homens alcançam, né, de maneira mais simples. Isso tudo é cansativo, é exaustivo. E faz você ficar o tempo todo se questionando, né? Você trabalhar um pouco com essa culpa, devia ter passado mais tempo com meu filho, devia ter cuidado mais da minha saúde, né? Então, é difícil, mas eu acho também que é muito gostoso quando a gente percebe que a gente consegue chegar num lugar tão almejado, que você consegue vencer todos esses desafios e você se vê, de repente você olha para trás e fala assim, caramba, eu cheguei, eu consegui, é possível, né? Errando, acertando, mas é possível. Então, meninas, não desistam. É possível equilibrar tudo e ser feliz e você fazer as coisas com muito foco, né? Não adianta você querer ser multitarefas e tá sempre correndo e fazendo um pouco de tudo. O importante é você se jogar naquilo que você está fazendo. Então, eu tento pegar um pedacinho da minha manhã para aproveitar com a minha filha caçula, encontrar com o meu filho mais velho à noite quando ele chega da faculdade e a gente jantar junto, ter aquele momento ali pelo menos de troca. Então, os poucos momentos que a gente consegue ter junto, um final de semana que você tira um dia para você sair com seus amigos, que é importante, ter a sua vida social, mas uma parte também do seu final de semana para você estar inteiramente entregue para os seus filhos. Então, você tem que desligar o celular, você desliga o celular, deixa ele um pouquinho de lado para você se dedicar totalmente. E assim no trabalho também. Então, quando você está no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, é claro que se ligar à escola, mãe, é emergência, sua filha está aqui com febre, você larga tudo e vai correndo, né? Mas é importante também você estar no trabalho bem focada e não ficar caindo nessa tentação de escorregar para a vida pessoal o tempo inteiro, porque senão aí a coisa não funciona e aí você não consegue alcançar o seu objetivo, né? A primeira coisa, a primeira dica que eu daria, né, para as mulheres que estão querendo um cargo de liderança é acreditar em você mesma, tá? Às vezes você vai ter, é o que eu falo, né, a gente, principalmente como mulher, vai ter muita gente duvidando da gente, né? Muita gente duvidando do nosso potencial, das nossas ordens. A primeira coisa é acredite em você, né? Acredite que você pode, acredite que aquilo que você está fazendo, que aquilo que você está pedindo, que você está demandando é o certo, né? Eu acho que a experiência vai trazendo muito isso. A gente tem que ter um controle emocional muito grande também. Eu sei que no jornalismo isso é muito difícil e assim, eu sou ser humano, todo mundo é ser humano, a gente vai perder esse controle, tá tudo bem, sabe, em algum momento. Outra coisa importante é não querer ser perfeito, sabe, não querer achar que você sabe tudo, que você domina tudo. Acho que não é porque a pessoa é sua subordinada que você não tem que escutar ela,
né? Eu acho que tudo é uma troca, né? Principalmente assim, hoje eu sou chefe de reportagem, eu já fui gerente, então assim, eu gosto de ouvir, né? Principalmente repórter. Fulano, vou te mandar fazer isso, vai para isso, você acha que dá? Obviamente, né, aquilo que eu falei, em determinados momentos eu vou dizer, vai fazer e acabou. Mas eu gosto de trocar, né, porque eu acho que assim, eu trocando com você, as ideias, né, duas cabeças pensam melhor que uma. Então assim, as ideias vão fluir melhor, né, as coisas vão se encaixar melhor e a gente vai trazer um produto melhor. Então eu acho assim, as mulheres que querem, né, subir, eu não digo só jornalismo, eu acho que assim, você tem que se escutar, você tem que saber trabalhar suas emoções, você tem que saber escutar as pessoas que estão ao seu redor, né? Você tem que tentar enxergar você como uma pessoa, um ser humano que erra, né? E que vai consertar, que está ali para tentar fazer um melhor. E eu acho que é basicamente isso, né? No seu dia a dia, você vai se aperfeiçoando cada vez mais. Acho que essas seriam as dicas assim que eu passaria para as pessoas. Mulheres, jornalistas. Só de ser jornalista a gente já sabe a força, né, de uma mulher, né? A gente já sabe o que tem dentro dela, que é uma grande motivação. Quando a gente está no cargo de chefia, a gente traz essa motivação para o grupo também, né? Então, assim, extrair o melhor das pessoas que estão perto da gente. E o que eu posso dizer para você, mulher, é vá com tudo mesmo, né? Você escolheu uma profissão linda. Eu sei que você tem muitos elementos para agregar para a tua equipe, acredite na sua força, a sua força é gigante e faça o seu melhor, traga a equipe para você e lembra que tem um grupo grande, né, de pessoas que você está ajudando com o seu trabalho e essa é a nossa missão, né? Mas não esquecendo que também quem está com você, né, a gente sempre tem que... A gente tem que agregar, né? A gente fala do jornalismo, da missão, das pessoas que a gente vai alcançar, que é a diferença que a gente vai fazer na vida delas, ok. Mas seja você primeiro a diferença para o seu grupo de equipe. Dica que eu posso dar para você que é jornalista ou quer ser jornalista e que quer alcançar um cargo de liderança em alguma empresa ou quer ser líder da sua própria empresa. Primeiro você descobrir exatamente qual é o seu propósito, qual a sua missão, de que forma, de que formato você gosta de comunicar. E não deixar que palavras de outras pessoas diminuam aquilo que de fato nós somos. Nós temos um papel de transformação social, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos da nossa identidade e a palavra de outras pessoas não pode definir aquilo que nós somos. Aquilo que você é, ela não é limitada àquilo que as pessoas acham ou a opinião de outras pessoas, e sim aquilo que a sua real consciência, a sua real identidade. Quando a gente entende nosso papel, a gente passa por dificuldades em todo o tempo, mas a gente não se limita às dificuldades, a gente olha, a gente foca naquilo que a gente pode fazer para transformar, naquilo que a gente pode fazer para melhorar e até para ensinar outras pessoas, porque muitas vezes a gente tem que ensinar aquilo que é o óbvio, mas isso não abala, não pode abalar as limitações que nos são colocadas, os obstáculos que nos são colocados, as palavras que muitas das vezes não são aí as melhores usadas, elas não podem paralisar a gente, porque a gente sabe quem a gente é, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o poder do nosso trabalho e a gente tem que continuar seguindo de acordo com aquilo que a gente sabe que a gente pode fazer, e não com aquilo que as pessoas fazem para às vezes paralisar a gente de viver e de levar essa transformação. Ao final, mostrando que mesmo com os obstáculos da profissão e os desafios enfrentados, a mulher vem atingindo grandes conquistas e ocupando cada vez mais cargos de poder.